Bom, pessoal, vamos lá dar continuidade, então, ao entendimento aqui da nossa classe carro. A gente criou aí no último vídeo, os métodos para ligar o carro, para desligar o carro, para saber se o carro está ligado, e as nossas propriedades, elas continuam lá, Bom, vamos só observar um detalhe aqui que é muito importante para a gente, tá? Quando a gente construiu o carro aqui, a gente definiu lá o carro do Rafael, a gente setou aqui as propriedades daquele carro, tá certo? Bom, primeiro, a gente não precisa de setar todas as propriedades, Então, nesse caso aqui, ó, eu setei todas as 5 propriedades que a gente tem aqui no carro, Então, tem as 5 propriedades aqui no carro, E aqui no carro do Wagner, a gente só setou 3 das propriedades, Então, olha só, qual propriedade que a gente não setou aqui? A gente não setou a cor, não, a cor a gente setou, a gente não setou o valor do carro, e a gente não setou também a quantidade de pneus do carro, Eu poderia não ter setado aqui também, ó, a cor do carro, perfeito? Bom, antes de começar a explicação desse vídeo, a gente vai fazer um exemplozinho aqui só para vocês entenderem um detalhe que é muito importante e que vocês vão se deparar aí com isso muito em breve, quando vocês estiverem implementando os exercícios de vocês. Bom, olha só, se eu chegar aqui, ó, System Out, escrever na tela aqui o carro do Wagner, eu vou escrever na tela a placa dele, beleza? Então, o que vai aparecer? Qual que é a placa do carro do Wagner? YY222. Se eu rodar aqui, então vai aparecer lá. Beleza? Ok, perfeito. Agora, olha só. Eu não setei o valor do carro do Wagner. Agora, qual que é o valor do carro do Wagner se eu não atribuir um valor para ele? Vamos ver? Então, vou pegar isso aqui e vou mandar escrever aqui, ó, o valor do carro do Wagner. Vamos ver o que vai apresentar na tela? 0.0. Tá? Então, olha só. Quando a gente não atribui um valor inicial para aquela variável, no caso aí uma propriedade, um atributo de uma classe, e esse atributo ele é do tipo numérico, se for um double, o valor default dele, o valor padrão dele, vai ser 0.0. Se for um inteiro, o padrão vai ser 0. Se for booleano, o padrão é falso, ok? Bom, e se for uma string, Então, por exemplo, a cor do carro a gente definiu lá como uma string, É preto, branco e tal, Então, qual que seria o valor da cor do carro, Seria preto? Seria branco? Qual que seria o valor, Seria vazio, Vamos ver o que é o valor? Então vamos ver qual que é o valor da cor. Eu não atribuí o valor da cor para o carro dele. Perfeito? Então qual que seria o valor? Null. Beleza? Então o valor padrão de um atributo, quando a gente não define o valor daquele atributo, e esse atributo ele não é do tipo primitivo, ele é um objeto, como por exemplo a string é um objeto, então o valor daquele objeto vai ser null. Null é como se não existisse, não existisse valor. Então, qualquer atributo que eu tenho aqui, então, por exemplo, que a placa é uma string, a cor é uma string, então esses dois caras que eles são objetos, e se a gente não define o valor daquele objeto, o valor dele é null. Perfeito? Então eu consigo aqui chegar e perguntar assim, ó, if carro do Wagner, ponto, cor dele. Se a cor dele for igual a null, eu consigo fazer essa pergunta. Se for igual a nulo, eu chego e pergunto. Eu chego e faço o seguinte, então a cor do carro do Wagner, ele vai receber um valor aqui, ó, vai ser um valor branco, por exemplo. Beleza? E aí se eu chegar e escrever na tela agora a cor do carro dele, a cor do carro dele vai ser branca. Então escreveu lá nulo, agora ela passou a ser branca. Perfeito? Então eu consigo, para qualquer tipo de objeto, perguntar se aquele objeto é nulo. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Posso criar um novo carro, ó. Carro teste. Ok? Eu não vou criar o carro, por enquanto. Eu criei aqui a minha referência para aquela variável carro.
mas eu não defini aquela variável ainda, ela está nula. Então eu posso pegar aqui e perguntar, if carro teste foi igual a null, perceba, eu não estou perguntando se a placa dele é nula, se a cor dele é nula, né? Eu estou perguntando as características dele, eu estou perguntando se o carro ele é nulo. Ou seja, aquele carro existe? Né? Ele não existe ainda. Né? Então, se o carro for nulo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso chegar e criar o carro. Né? Eu vou falar assim, ó, carro teste, então, ele vai receber o quê? New carro. Ok? Agora existe um carro lá. Quais são as características desse carro teste aqui? Se eu pedir para escrever o carro teste na tela, né? Qual vai ser a placa dele? Aí eu tenho que perguntar, bom, a placa dele ela é do tipo string. String é um objeto. Eu defini o valor da placa dele? Não defini. Então, se eu pegar e pedir para escrever na tela aqui o valor da placa dele, então se eu chegar lá, escrever na tela, system out, carro teste, ponto, placa. Né? Qual que vai ser o valor da placa dele? Eu não atribuí valor, então vai ser nulo. Né? Então, se eu rodar aqui, olha lá, o valor está nulo. Né? Então, vamos fazer esse teste aqui ó, depois, só para ficar em ordem, senão fica bagunçado. A gente não entende o que está acontecendo. Bom, então eu criei aqui o carro teste, depois de tudo, né? Aí se o carro teste for nulo, eu criei o carro, né? Então falei, ô fábrica, né? Produza aí um carro, né? Aí ele produziu um carro, só que o carro não definiu a placa ainda, não tem a placa, né? Então, se eu rodar aqui, a placa dele vai ser o quê? Nula. Perfeito? Aí eu posso chegar ao seguinte, né? Vou pôr isso aqui para fora aqui do if, eu vou falar assim, ó, se eu criei o carro, eu posso definir lá, carro teste, né? A placa, ponto placa, né? Ela vai receber lá um valor, né? Lá, 000000. Beleza? Então a placa dele vai ser lá 0000. Então agora, se eu mandar rodar, a placa dele vai estar lá. Beleza? Então olha só, aqui eu estou perguntando se o carro está nulo. Se o carro está nulo, né, eu criei o carro e defini o valor da placa. A cor dele continua sendo nula. Né? O valor dele vai ser 0. Né? Que mais que a gente tem lá? O modelo dele também não tem modelo, né? Está indefinido. Né? A quantidade de pneus, não sei, vai estar 0 lá. Né? Se eu pedir aqui a quantidade de pneus, vamos mandar escrever na tela aqui, ó. Quantidade de pneus do carro teste, né? Vai estar 0. Vamos lá, pneus vai estar 0. Não é 0.0, 0.0 porque é double ou float, né? Aqui é um valor inteiro, então valor 0. Perfeito? Bom, então olha só, agora a gente né, sabe aí né, que se a gente não atribui valor para um objeto, aquele objeto é nulo. Perfeito? E a gente sabe que aqui a gente tem alguns objetos, por exemplo, a placa, a cor e tal. Beleza? Bom, seguinte, né, voltando aqui no carro, né, vamos comentar algumas coisinhas. Primeira coisa, ó, Rafael, em algum momento aqui você definiu que todos os atributos aqui, né, os membros da classe que você está falando, eles são públicos, né? Eles têm esse carinha aqui, public, né? Todos os métodos aqui que a gente definiu também, eles são publics, né? E esse atributo aqui, ó, você definiu ele com um outro nome aqui, né? Que é o private. Você nem comentou isso, né? Não, eu não comentei mesmo, e foi de propósito, né? Os mais atentos aí perceberam, né? Mas, bom, Rafael, então, o que significa o public e o private, né? Isso aí são modificadores de acesso que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá certo? Mas, por enquanto, olha só, vocês já vão notar que é o seguinte, quando eu chegar aqui, ó, e falar assim, ó, digitar aqui, ó, carro teste, digitar aqui no final, né? Mantendo aqui a nossa organização. Carro teste, e dá um ponto, o que ele vai apresentar para mim? Ele vai apresentar a cor, modelo, a placa, quantidade, valor e tal, que são lá as propriedades, né? Os membros daquela classe, né? Agora, se a gente reparar o seguinte, esse cara aqui, ó, o está ligado, ele também é um membro. Só que ele tem uma outra visibilidade, que é o private. Se a gente reparar aqui, ó, a gente não vai ver aquela variável, né? Aquele membro daquela classe. Por quê? Porque ele está privado. Né? E daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Enfim, então é o seguinte, Rafael, então quer dizer que se eu chegar e falar que esses atributos aqui, ó, eles são
Prevex. Então significa que eu não enxergo ele aqui do lado de fora? Não enxergo ele aqui do lado de fora. E ainda perceba o seguinte, né? Todos os lugares, todas as linhas da minha classe aqui que a gente está utilizando, né, algum daqueles atributos, por exemplo, aqui a gente atribuiu o valor da placa, ele vai passar a dar erro, né? Então ele saiu dando erro para tudo quanto é canto aqui na minha classe, né? O xzinho lá, vamos ver aqui, ó, o campo carro.placa, né, não é visível. De fato ele não é visível. Por quê? Eu falei que ele é privado, tá certo? Já estou adiantando algumas coisas que a gente vai ver lá na frente, mas eu preciso de falar nisso aqui, né, para a gente dar continuidade. Então perceba, se o campo aqui está privado, eu não consigo acessar esse campo aqui. Aí você vai me perguntar, mas Rafael, para que eu vou deixar o cara privado se eu não consigo acessar ele? Né? E aí daqui a pouco a gente vai fazer algumas tarefas em relação a isso. Mas por enquanto é o seguinte, né, sabemos que se a gente define aqui como privado, né, do lado de fora daquela classe a gente não acessa. E o que a gente pode fazer para contornar esse problema? Né? Eu posso aqui criar os famosos get and setters. Né? Então é o seguinte, né? Ao invés de eu chegar lá e acessar lá carro.placa e atribuir um valor, né, ou pedir para escrever na tela carro.placa, né, eu vou fazer diferente. Né? Eu vou deixar esses caras aqui privados e eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um método que permite que eu acesse aquela propriedade. Ok? Ou que eu atribua valor para aquela propriedade. Como que eu vou fazer isso? Vamos fazer aqui, ó, public, né? O método aqui que eu vou criar aqui um método set, ok? Então, o método set, eles nunca vão retornar nada, né? Então, por definição, set placa. Então, se eu quero setar uma placa, eu vou receber aqui o valor da placa, né? A placa, beleza? Quando eu receber aqui, eu vou falar assim, ó, a placa do carro, ou seja, this.placa, ele vou receber lá a placa que está sendo passada por parâmetro. Tá? Eu vou fazer um outro método aqui que vai ser o get, né? Public. O get ele vai retornar alguma coisa, no caso eu vou fazer para a placa, então a placa do tipo string, get placa. Ok? E aqui eu vou falar o quê? Retorno this.placa. Perfeito? Por enquanto aqui eu vou retornar com todo mundo aqui para public, só para não sair dando erro em tudo quanto é canto. A gente faz só para parte aí da placa. Beleza? Olha só. Então agora eu fiz aqui um método setPlaca. O set é de atribuição, né? Atribui placa. E o outro é de get. Get é de obter a placa. Ok? Então olha só. Do lado de fora, né? O cara que está acessando lá, ó, que ele acessava direto carro.placa e atribuía o valor. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar a placa. E aqui eu quero atribuir um valor para a placa, né? Eu quero setar o valor daquela placa daquele carro. Ele vai ser o quê? Set placa. E aí ele vai receber aqui como parâmetro o valor da placa que eu quero atribuir a ele. Ok? Então eu não acesso direto aquela, né, propriedade, aquele atributo daquela classe. Eu acesso aquele atributo através de um método que foi disponibilizado para isso. Né? A mesma coisa, né, se eu quiser obter o valor de... aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Set placa. Então, vou setar lá a placa do carro do Wagner. Ok? Agora, se eu quiser escrever na tela, né, o valor daquele atributo, né, que é a placa, eu não consigo mais, porque ele está privado lá. Agora, a gente escreveu lá um método que possibilita eu acessar esse cara, que é o método que? Get placa. Get para quê? Para obter aquele valor. Então, eu estou falando assim, ó, ô carro Wagner, qual que é o valor da sua placa? E aí esse método getPlaca aí vai pegar de alguma forma e me devolver o valor daquela placa. Né? Aqui é muito simples, né? É basicamente um string que está lá. Agora, né, poderia ter toda uma regra de negócio implementada ali por trás para devolver aquela placa. Né? Então, por exemplo, no caso da matrícula de vocês, né, na universidade, né, vocês enxergam lá a matrícula de vocês como... o ano que vocês entraram na universidade, né, o semestre e depois o número sequencial. Né, vocês enxergam aquilo ali como se fosse a matrícula. Né, mas, né, possivelmente, né, o sistema da universidade, né, ele grava lá o ano e o semestre que você entrou, e depois tem um sequencial ali, talvez por curso, né, sei lá, né, não é por curso não, na verdade o sequencial de todo mundo que entrou na universidade.
E aí o seguinte, né? O que a gente pode pensar? Seguinte, a sua matrícula pode ser que não seja um string dentro do sistema da universidade, né? Pode ser que ela seja uma concatenação do ano com o semestre com um número sequencial. E aí, quando o sistema fala assim, ó, me dê a matrícula do José da Silva, né? Aí o sistema pega lá, né, o ano que ele entrou na universidade, ponto, concatenado com semestre, concatenado com outro ponto, concatenado, por fim, com um número sequencial lá, que é o número que foi gerado lá no momento que você foi matriculado, né? Então percebam, né? A gente pode ter ali, né, um método que é muito simples, que pega só um valor e retorna, mas a gente pode ter ali um comportamento que é a implementação de alguma regra de negócio, né, que vai devolver um determinado valor ali, tá? E aí vai depender do que a gente está fazendo, tá? Bom, mas nesse momento o mais importante é aqui o seguinte, né, se eu tenho um atributo lá, né, esse atributo ele está privado, né, eu posso ter um método set, né, determinado atributo, que permite que eu atribua um determinado valor para aquele atributo. Né? E por sua vez, se eu precisar daquele valor daquele atributo, eu posso implementar aí um método get, que devolve o valor daquele atributo que eu estou trabalhando. Perfeito? Aqui a gente só vai corrigir aqui para ser um set placa também. Né? Eu vou atribuir o valor da placa. E aqui a gente desmancha esse testezinho que a gente estava fazendo. Perfeito? Bom, vou parar por aqui para não ficar muito longo, mas né, eu vou dar continuidade aí no próximo vídeo a essas explicações aqui, tá certo? Um abraço, até já.